Olha só quem chegou, meu consagrado! Aí, chefia, desce mais uma bebida pra essa mesa! Agora tu, meu irmão, venha cá, não seja acanhado, guardei um lugarzinho aqui pra você, senta aqui! Pode sentar, rapaz! Senta, que já tá começando o Caneco Furado! Fala, galera! Aqui é o Mestre Migor e eu tô fazendo uma live hoje sobre o desenvolvimento da aventura dos Goblins da Galocha, que basicamente é a aventura que eu tô há um tempão fazendo e já teve contribuições de uma porrada de outros mestres e outras pessoas com o desenvolvimento de personagens e plot, inclusive. O que eu pretendo fazer hoje é falar mais sobre a estrutura da aventura e o fio narrativo que eu utilizar, porque eu tenho pensado nisso muito. A estrutura da região está bastante avançada em relação a como estava. E aí, o que eu estava pensando aqui, na última live eu tinha estabelecido o Diego e com o nosso querido Barbeiro do Apocalipse, o Andrews, algumas coisas sobre a região, que era basicamente que eles vivem de grãos e gado e tem uma pequena elite de soldados que são treinados por outros nobres, né? Não pelo barão diretamente. O barão, na realidade, tem uma estrutura de economia com os outros lords em que ele aluga, né, o exército, de fato, que é treinado, ele compra os cavaleiros, né, para ficar no exército dele. Então, as pessoas que estão militarizadas em Ro, na realidade, são treinadas em outro ambiente, mas tem uma coisa importante que eu não fiz ainda, que é estruturar na minha cabeça o fio narrativo. E todas as aventuras que eu vi até agora, no início, tem isso. Então eu queria meio que começar a fazer isso. Para quem teve a paciência de ouvir os outros podcasts que eu falo sobre isso, que é um lá atrás e depois eu venho com os convidados daquele da guilda lá dos exploradores, falando, me ajudando a criar os goblins, né? Os goblins são os inimigos iniciais do time. Seria algo como... A estrutura básica é a seguinte: a introdução da aventura. O nome até agora eu acho que vai ser Perigo em Ro, Perigo nos Prados, ou alguma coisa do tipo. Mas o background é o seguinte: introdução da aventura. Os Goblins da Galocha, eles já são uma tribo de Goblins que mora na região. Eles já eram dali. O que na realidade aconteceu é que alguns séculos atrás, o rei do qualquer reino, eu estou desenvolvendo o ambiente de Ro para você meio que adicionar ele em algum lugar. Ele é um canto assim do mapa que você pode encaixar no seu mapa para rodar a aventura. Se você estiver fazendo uma aventura homebrew, se for uma coisa mais linha reta assim, sei lá, boa sorte. Não sei como você encaixaria, mas basicamente a ideia é que Ro é um ambiente ainda em meio selvagem. Você tem só, se eu não me engano, 3 cidades, que é o posto de troca, onde fica a galera controlando quem está entrando e saindo pela estrada, a Bordo Rio, que é a capital da região, e os estados, os mansões dos nobres que ficam espalhados pela planície. E aí vem o posto avançado dos anões e dos gnomos, onde eles estão minerando e pegando toda os minérios e outras coisas do ambiente. O background da aventura, na realidade, é o seguinte: Roland Ro I, que é, se eu não me engano, bisavô, tataravô do nosso Roland Ro III, ele vem inicialmente para essa região e expulsa uma host goblinoide que tinha aqui, matando diversos goblins e tomando dos goblins e destruindo as cidades que eles tinham aqui. No momento atual da aventura, o que acontece é que Roland Ro II, ele descobre que tem uma dragoa anciã verde nas flechas uivantes, e que isso está sendo um problema, porque ele estava tendo um problema de acesso com a comida da região, tipo materiais e comércio. Afinal de contas, na época dele ainda, isso era um problema, e ele descobre o covil da dragoa já há um tempo tentando lidar com ela. E o que acontece é que ele contrata um grupo de mercenários, a.k.a. aventureiros, e ele pessoalmente se arma e vai atrás dessa dragoa. E acaba falecendo durante a luta contra ela. Os aventureiros são pagos pelo Roland Ro III, já o nosso Roland, que vai estar na aventura. E ele fica com a boa parte do tesouro. Além disso, ele descobre que ainda há goblins na região, por conta dos aventureiros que foram avançar contra a dragoa. O que
o que acontece é o seguinte, um dos filhotes dela sobrevive e essa tribo Goblin começa a interagir com ele, especificamente uma Goblin que é uma Cavaleira de Lobo, que é um Goblin que eu tô criando pra aventura. E se vocês quiserem ver a versão 0.5 dele, se eu não me engano, ela tá no D&D Beyond já. Eu não me lembro se eu traduzi pro inglês do Goblin Wolf Knight ou Night Wolf, enfim, tá bem no rascunho ainda. Eu não terminei de escrever ele, nem de fazer o balanceamento dele. Ele é para ser desafio 1, mas na realidade eu acho que ele é desafio meio. E o objetivo era que ele fosse que cada cavaleiro desse fosse desafio 1. Mas eu tô achando melhor manter como desafio meio para os goblins principais parecerem mais desafiadores em termos de capacidade de luta e eles efetivamente serem uma ameaça para o grupo. Eu vou trabalhar isso depois com base numa técnica de desenvolvimento de combate que o... Gente, esqueci o nome do mestre. Ele é um excelente mestre dos Estados Unidos. É o Matthew Colville. Ele tem a gente até fala da técnica que ele viu num podcast há um tempo atrás. O design de combate para monstros voltados para ação. É muito bom. Eu gosto bastante. E aí, nesse interim, qual é o background? O Roland, o terceiro, ele pega parte desse tesouro, uma boa parte desse tesouro que ele adquiriu graças à morte do pai, e ele não é um guerreiro como o pai. Inclusive, ele tem um problema com a família e com os outros nobres justamente por conta disso. Que ele é um cara mais... Vamos supor que o pai dele é militar e o Roland se formou em administração. Então ele senta no trono e se sente fragilizado na posição dele por conta dessa tradição militar da região devido à invasão goblinoide, essas coisas que estão acontecendo já há um tempo. Então o que ele faz ele contrata uma guilda de gnomos arcanos, de gnomos mágicos divinistas, para fazer um espelho que consideraria ele um item mágico, o item mágico especial da aventura, que é o gimmick da aventura, que é um espelho que consideraria ele a capacidade de fazer perguntas todos os dias e com base na informação que o espelho pudesse dar para ele, utilizando uma magia de nível alto de divinação, que eu esqueci qual é o nome agora, mas efetivamente ele teria... ele poderia buscar informação sobre os inimigos, sobre os goblins, esse tipo de coisa. Ele tomaria novas decisões. Então, basicamente, ele ia ter, sei lá, um drone espião para poder verificar o que está acontecendo. E nossos maravilhosos goblins da galocha roubam esse espelho com ele vindo para os prados, para a cidade de Bordo Rio. Especificamente, o Shainak, que é um dos nossos goblins, ele é o mão direita do líder goblinoide atual dos goblins da galocha. Ele sabe através de um dos cavaleiros de lobo, especificamente, Cadê o nome dele aqui? Se eu não me engano é o Strug. Isso. O Strug, ele mata um anão que veio exterminar os goblins. E torturando esse anão, ele descobre sobre esse grupo de pessoas que está vindo para cá, por conta de que os gnomos enviaram Ardak, o nome do anão, se eu não me engano. Tá aqui no documento. Inclusive eu tenho que liberar o documento para vocês, mas não dá para enxergar direito porque eu sou um lixo com essa porra ainda. Mas Jojo Kishu. E aí, Leque, belezinha? Não sei se você é mestre também, mas eu vou falar muito sobre a forma que eu desenvolvo a aventura aqui. Espero que seja interessante para você e obrigado pelo elogio. E nesse interim, ele tortura esse anão e tem essa informação. Ele não gosta do líder atual, que é um goblin... Ele é um goblin feiticeiro, então ele tem aquela coisa do líder religioso e xamânico. E daí, sabendo que o assistente dele é mais confiável, ele conta para o assistente dele e eles planejam uma emboscada à caravana. E é interessante porque, inicialmente, sempre que eu vejo as pessoas falando sobre goblins, eles são inimigos relativamente nível baixo, mas na realidade tem goblins de desafio 2, 5, 4. Inclusive um goblin feiticeiro é desafio 6. Ele tem a ficha de um mago com um bagulho de feitiço. Então o que acontece é que eles fazem uma armadilha pra caravana e o nosso querido líder goblinoide, no caso especificamente dos goblins da galocha, o nome do anão é Arik, o flagelo. Strug Gorham é o
Goblin feiticeiro líder dos Goblins da Galocha. O Shainak é o ajudante dele. Aí nós temos um outro personagem Goblin, um NPC chamada Prinsfeld, que é o antagonismo dentro do grupo de Goblins. Ela não gosta do Strug. E ela ela meio que compete com ele pra liderar o time. Só que ela perde, porque o plano do Strug dá certo. E eles têm agora o item de ver o futuro. E aí o que acontece? Ele rouba esse item e os personagens iniciais, eles são contratados para descobrir o que aconteceu com a caravana. A ideia é que, eles fizessem parte de um segundo grupo avançado que estivesse andando na frente da caravana, literalmente bem na frente da caravana, para limpar a estrada de qualquer criatura que estivesse acontecendo junto com o Airdak. Eu sempre falo o nome da porra do anão errado, mas é o anão que foi morto pelos Cavaleiros de Lobos. Eles são enviados para os gnomos por contato do Barão, para mandar um recado do Barão para os gnomos, e os gnomos pagam eles de volta para poder matar o que tivesse na estrada, que fosse, né, monstruoso, e devolver a resposta pro Barão avisando que eles estavam indo já. Então vocês vão na frente da caravana, chegando no negócio, falando com o Barão, não sei o que, a gente chegou e tal, eles vão chegar no dia seguinte. O mestre teria esse dia, né, esse espaço de 2 dias dentro da cidade para ele apresentar o que ele quisesse, que fosse dos NPCs da cidade, porque tem uma estrutura política que a gente desenvolveu rapidamente literalmente rápido, bem superficialmente, assim, uma estrutura com os nobres e tal da cidade. E aí o prompt da aventura de fato é a caravana não chegando porque ela foi atacada. E esse início é bastante solto, assim, porque eu penso que o narrador na hora, ele conseguiria adaptar essa informação chegando nos personagens e o trabalho de fato sendo pedido por conta de que, se a ideia que eu pensei inicialmente é que o grupo teria uma ligação com o Ark, o flagelo dos Goblins, e ele desaparecesse, ele chegasse na cidade tipo, caralho, cadê o anão? Ele chegou até aqui, saiu e desapareceu. Isso já iniciaria um envolvimento, assim, bem superficial com a aventura, por conta de que, afinal de contas, o Arda, que é um NPC que eles não conheceram, ele na verdade faz parte do background do mestre falando pra equipe. Seria mais a ideia de uma dica do que está por vir do que, de fato, um envolvimento emocional com a aventura. A ideia é mais dar um segmento à história e eles entenderem, os jogadores entenderem mais ou menos para onde é que o caminho está indo. E aí, sim, esse início é bastante trilhozinho, por conta de que eu tô pensando na estrutura da aventura, então na hora que eu provavelmente for escrever a parte final dela, talvez fique um pouco mais solto, mais ganchos e tal. Mas inicialmente essa é a estrutura. E aí o primeiro capítulo e o segundo capítulo seriam em volta deles descobrindo o que aconteceu. Então, sem a chegada dos guardas, nem da Guilda dos Gnomos, que eu tenho inclusive o nome da Guilda dos Gnomos aqui, e eu não coloquei a porra do documento pra vocês lerem, porque eu sou um imbecil. Deixa eu ver. Cadê? Aqui, ó. É a Guilda dos Reflexivos Artífices Videiros Gnomos do Leste. Eu adorei esse nome. Beijo Dudu, e beijo Diego e Andreoli. É o nome do nosso verdadeiro do Apocalipse. Aí o que acontece? A gente tem um ponto interessante aqui, porque os jogadores já estão dentro dos prados e a caravana foi atacada na estrada. Então você tem a oportunidade de fazer eles voltarem e investigarem o que está acontecendo e tal. E você pode já usar isso para introduzir rumores dos ataques goblins pelos nobres e tal, do que está acontecendo nas montanhas, com os anões, para dar já uma ideia geral do que tem na região, no inteirinho, assim. E eu vou tentar abrir aqui a documentação de novo para poder mostrar para vocês como é que tá a site, como é que tá aqui o Branato. Se alguém tiver uma dica de como eu consigo melhorar um pouco isso, para facilitar vocês verem o rolê, eu uso uma estrutura que eu desenvolvi com meus amigos há muito tempo atrás, lá do Covil dos Mestres, e também algo que eu vi Perdão, eu esqueci o nome do rapaz de novo. No Matthew Colville, que ele tem uma estrutura bastante interessante de desenvolvimento de cidades, em que você tem um PDF que você vai completando, sabe? Tipo, o que no caso seria aqui, ó, o nome do lugar, qual é a capital, qual é o nome da população, qual é o tipo de população, né, dominante humanos e assim por diante. Isso é bem legal para você se preparar. Dominante seria... a maioria das pessoas que você vê seriam humanos. As minorias, anões e gnomos.
Conclaves a ideia seriam tipo grupos especializados. Então, por exemplo, tem um grupo de 20 elfos que fazem tal parada aqui, é um conclave. Grupos pequenos. Grupos, por exemplo, você tem imigrantes, Halfling. Aí eles não têm uma função especial, sabe? Tipo um conclave. É só um grupo pequeno de cidadãos. E indivíduos são literalmente, tem uma única pessoa, ou duas dessa raça aqui. E únicos literalmente tem uma única pessoa. Então, em Prados de Rô inteira tem um único meio-orc que tem um nome, é um NPC importante. Que no caso seria o Marcelo Catra, o mestre da moeda. O tipo de governo, os idiomas mais falados, qual é o tipo de renda da região, isso me ajuda bastante a preparar as coisas. Como funciona a vida da sociedade, eu não avancei muito nisso ainda. E as principais características geográficas, isso me ajuda bastante a desenvolver improviso nas coisas. No podcast que a gente fala que eu falei há um tempo atrás, se eu não me engano, é o Se Preparando para o Inesperado. Eu falo muito sobre como preparar as aventuras que eu faço Hormepril, justamente por conta disso. Porque eu escrevo menos roteiros e eu desenvolvo mais as coisas como cenas. E aí isso exige muito trabalho, assim, entre aspas. O meu foco desfez todinho. Isso exige bastante trabalho para você não se perder. Você precisa ter uma noção geral do que você quer fazer com o ambiente, com a região. Então, o que acaba acontecendo é que você precisa pensar bastante no que você está fazendo para poder liberar a sua criatividade em relação ao ambiente. Pelo menos é assim que funciona para mim. E aí, voltando ao desenvolvimento da aventura, a ideia geral é que você teria o primeiro assalto dos goblins e a investigação dos jogadores. Obviamente a investigação envolveria voltar na estrada até encontrar a caravana destruída. Dentro da caravana tem um gnomo vivo que informa os jogadores do que está acontecendo, e você pode também ter ele sendo sequestrado se você quiser transformar isso numa perseguição. Eu acho interessante para jogadores iniciantes esse gnomo tá lá, escondido, e para jogadores avançados você iniciar uma busca para o sobrevivente. Que aí você, tecnicamente, poderia usar a regra das 3 dicas para investigação e mostrar que tem uma trilha indo para a floresta. Uma trilha clara, por conta de que, sei lá, qualquer desculpa que você consiga arranjar e para as pessoas irem atrás dessa trilha e conseguirem resgatar ele, em vez de ele só estar lá. Eu acho isso mais maneiro em relação ao envolvimento dos jogadores com o NPC que eles vão salvar. E se eles forem muito experientes, isso pode ser um momento de desafio legal. Principalmente porque essa parte é muito solta, porque os jogadores não sabem o que está acontecendo, o barão também não. Entretanto, os goblins já estão com item. Eles já têm o espelho. E como o Strug é um arcano, ele rapidamente se entende com um item mágico e começa a usar o item mágico. Então, portanto, nenhum ataque dos jogadores ao covil dos goblins é surpresa. Os guardas estão sempre atentos e alertas, a não ser em um momento específico que eu vou chegar eventualmente a comentar. Essa parte inicial basicamente funciona dessa forma. Caçar o gnomo até os goblins vai entregar para os jogadores que os goblins têm um covil ali perto. E, pelo menos é a forma que eu suponho. Você pode ir narrando, dar mais algumas dicas. E o importante é impedir que os cavaleiros de lobo dos goblins levem o último gnomo até a caverna deles. Porque aí fudeu, sem dicas, o máximo que você vai conseguir saber é onde é que os goblins estão. E imediatamente os jogadores seriam perseguidos porque o Strug sabe que eles estão lá. E os cavaleiros sairiam da caverna para atacar eles. No modelo mais simples da aventura, o gnomo se esconde dentro de uma das caravanas que está destruída, e se esconde dentro de uma caixa. E ele tranca a porta por dentro. A dica que ele tá lá é que a porta tá muito arranhada e tá trancada, e como se os goblins não tivessem conseguido entrar dentro dessa caravana específica. Entretanto, os corpos estão espalhados pelo chão e tem marcas de mordida e tal, pra você já dar uma dica de que os goblins talvez não estejam lutando ou brigando sozinhos. E nesse momento, 2 cavaleiros de lobo emboscam o que tá lá investigando. Se qualquer um dos 2 morrer, o outro foge. Ou tenta fugir, pelo menos, para dentro da floresta, para poder avisar o Strug que os humanos sabem. Os pernas longas sabem o que está acontecendo. Eles atacaram a caravana. E aí, beleza.
Até o próximo gancho principal seria os jogadores voltando até o Barão e explicando pra ele o que aconteceu, sendo recompensados por isso e sendo contratados de fato pra resgatar o espelho de volta. O Barão não fala pra eles o poder do espelho. Ele diz que é uma herança ou um item mágico importante pra família por conta do medo dos outros nobres saberem que a arma secreta dele foi sequestrada pelos goblins. O objetivo dele é fazer algo como a Torre do Sauron, que se você for ler as coisas extras do livro e tal, o Sauron conseguia enxergar muito longe usando aquele bagulho dele. Esqueci o nome. Mas é o mesmo negócio que o Saruman estava usando para ver o futuro, essas coisas assim. O objetivo dele é meio que usar isso para fazer um Palantir. Para fazer um Palantir de alguma forma, para poder enxergar o ambiente em volta do Baronato com muita clareza. A ideia seria um mapa 3D mágico, né, em volta da cidade. Porque ele teme um ataque dos outros nobres que literalmente criam as unidades militares da região. Beleza. Chegamos, falamos com o Barão, foram contratados aceitando ou não a parada, meio que fica um pouco livre nesse pedaço. Por conta de que a forma que os jogadores decidem atacar e tentar pegar o espelho de volta é importante. Porque, veja, o Strug ele avisa os guardas que eles vão ser atacados. Entretanto, ele não tá lá. Ele é uma criatura de desafio nível 6. Então, ele só tá lá tecnicamente na primeira investida contra a caverna, que seria entre o período, se você decidir que os jogadores que saem uma perseguição, o Strug está na caverna usando o espelho. E se os jogadores voltarem para a cidade, ele já vai embora com o espelho para levar para o rosto Goblinoide. Eu vou explicar isso. Fala, Tutu! Como é que você tá, Alec? Mua! E aí, ele avisa os guardas e os guardas ficam alertas, sempre, porque eles sabem que vai receber. E ao mesmo tempo, o Strug pega o espelho e vai embora, porque ele quer levar para o general do grupo Goblinoide. Porque, veja, a aventura é sobre os goblins tentando tomar de volta o lugar onde eles moravam. Então existe um exército goblinoide. Se os jogadores chegam a tempo na caverna e trazem e conseguem invadir ela, o que eles descobrem é que o Strug já foi embora com o espelho e ele levando pro exército de verdade eu não inventei o nome do general Hobgoblin ainda, mas ele leva para ele. O que temos aqui seria uma Hobgoblin assassina, daquela que é tipo um monge, desafio 2, que é o chefe da caverna, e os goblins especiais. Qualquer goblin especial que não seja morto nessa invasão, ele vai aparecer pro futuro, com exceção da Princefeld, que foge de qualquer forma. É importante que ela não seja morta, e que se ela for morta, uma coisa grande no final da aventura não acontece. Então é uma consequência bem interessante. Porque, vamos lá, com o espelho, com a roxa goblinoide, o grupo agora tem, tecnicamente, dominou os goblins da galocha. Se eles realmente matarem a assassina, os outros goblins fogem. Os goblins sequestraram bastante pessoas e estão usando eles de escravos. Então você vai ter um pequeno grupo de humanos que eles vão ter que escoltar de volta. E qualquer cavaleiro de lobo que tenha fugido tenta atacar o grupo durante a noite para matar os escravos que sobraram. Aí tem uma quantidade específica de goblins na caverna. A caverna é relativamente grande. E o desafio depois de derrotar a Hobgoblin lá ninja é justamente levar os escravos de volta e o tesouro que foi roubado de volta pro Baronato. E é nesse pedaço da aventura que eu queria apresentar uma gimmick interessante. Porque, na verdade, eu gosto muito da ideia do Dragon Heist, de que você meio que se liga com o lugar que você está jogando. Então, eu faria com que o Barão desse uma casa ou uma base para os jogadores para eles fazerem alguma coisa. E nesse interim, a próxima parte da aventura é mais social do que de porradaria. Porque, veja, controlar o exército demora. Então, o que eu faria nesse caso específico, que eu vou fazer, pelo menos com o objetivo da aventura, é literalmente você pegar uns 6 meses assim, de período em game, os jogadores ganhariam uma casa ou algum tipo de moradia, e o Barão iria solicitar ajuda política. O que ele ia fazer? Ele ia contratar os jogadores para ajudar os fazendeiros a lidar com outras tribos de goblins. E dependendo da forma que você lidaria com isso, porque eu tenho algumas ideias para não ficar monótono, sempre ataque goblinoides em fazendas,
e para ter algumas interações mais sociais em vez de só pancadaria, mas talvez umas duas ou três missões dessas para poder ver o quanto os jogadores, é porque tecnicamente os jogadores poderiam se aliar a outro nobre, mas eu não invadi essa seara ainda na documentação. A ideia seria eles realmente desenvolverem uma ligação com o lugar e algumas sessões serem sobre isso, sobre eles se estabelecendo, conhecendo os NPCs e passeando pela cidade, fazendo coisas e ligando com as diversas forças políticas na região para poder você ter NPCs e outras coisas para você poder usar durante a aventura. A próxima fase depois disso é uma tentativa de assassinato. O Hobgoblin General manda um assassino para matar o jogador que mais se destacou, que os Goblins lembrariam dele. E aí eu vou dar só um voo no banheiro e vou explicar para vocês como é que isso funciona mais ou menos. Voltemos. Então, e aí, qual é a ideia geral em volta disso? Às vezes eu tenho a impressão de que o vilão principal é forte demais, daí ele não pode aparecer antes porque ele mataria os jogadores. Então, pra passar a impressão de que, na verdade, o meu é um vilão ativo, e o vilão sendo o General Hobgoblin, ele manda um assassino para tentar matar um dos jogadores. No caso, que ele julga mais perigoso de acordo com as informações que ele recebeu das Goblins de Galocha. E aí, essa criatura que nós chamamos de Percevejo, o Implacável, que é o Percevejo, o do Tyson inventou esse Goblin, ele persegue os jogadores e tenta assassinar um dos jogadores pelo menos 2 vezes. Caso o jogador sobreviva, ele vai embora e eles têm os Hobgoblins e os Hobgoblins têm outros planos. Se ele conseguir na primeira vez, a segunda tentativa de assassinato é contra algum dos NPCs importantes na história. De preferência, um dos que os jogadores mais se apegaram ou o próprio Barão. E isso vai deixar as coisas mais sérias caso o Barão seja assassinado. E aí tem uma divergência de aventura aí. Com o Barão não sendo assassinado, que é basicamente os jogadores ganhando, a gente torna as coisas mais sérias. Porque, veja, o não retorno do Percevejo aponta pro general de que alguma coisa séria aconteceu e de que ele perdeu o assassino dele. Beleza. E aí vem algumas coisas que acontecem por trás dos panos. Se a Princhalti foge da caverna, ela vai cuidar do filhote de dragão. E como eu digo filhote, é um dragão jovem, verde. Se eu não me engano, desafio 6. E essa é a arma secreta dela para tentar matar o Strug, porque ela quer se vingar achando que o Strug causou tudo que aconteceu da invasão e da morte dos Goblins e do clã dela. Ou ela vai tentar tentar se aliar ao general. Eu meio que não me decidi em relação a isso ainda. Eu preciso desenvolver mais a personalidade dela para pensar no que ela faria. Mas o ponto é, um Goblin tem um dragão. O dragão gosta dela porque depois que a mãe dela morreu, a Princess fica cuidando dele. E, obviamente, o filhote quer matar os humanos e ela ajuda ele. Beleza. Aqui, pro lado dos jogadores, eu tive a ideia de criar meio que missões de elite. Você tem 3 coisas que os jogadores podem fazer. 3 coisas importantes, baseadas no que o Barão acha que vai acontecer. Basicamente, seria ir proteger os minérios do exército. Acho que é 4, na verdade. É proteger os minérios, indo para as montanhas, proteger o general, indo na direção do exército, e aí, se eu não me engano, essa é a missão mais complexa, seguida de tentar invadir a host goblinoide e assassinar os capitães, tá? E a última é não fazer porra nenhuma e ficar na cidade protegendo o barão. Eu não sei como eu faria essa interação ainda, mas o objetivo é esse. O ponto é, em 3 dessas opções, você teria os Hobgoblins fazendo um cerco na cidade. Porque 3 delas exigem que os jogadores saiam da cidade e vão fazer alguma coisa. E aproveitando isso, os Hobgoblins eles atacam a cidade usando o espelho. Na última, os jogadores estariam no cerco, tentando proteger os NPCs ou o Barão. A retaliação, eu imagino que eu vá criar alguma coisa entre essa retaliação direta e o sucesso ou não do assassinato do jogador / NPC importante, vindo da direção dos Hobgoblins. Porque eu tenho uma ideia crua em que os Hobgoblins fazem vários ataques contra os NPCs que os jogadores mais se apegaram, para forçar um envolvimento emocional e eles tornarem as coisas mais pessoais e ficarem abalados emocionalmente para tomar uma decisão para a próxima fase, porque esse é o plano do Hobgoblin.
desestabilizar os heróis do outro lado. E aí, em vez de ser um NPC com nome, seria um grupo de monstros que fariam ataques coordenados entre todos os pontos importantes da aventura. Que basicamente é tentar matar o general, tentar matar alguns NPCs, os nobres importantes, tipo a família nobre que cuida da militarização, ou atacar as fazendas, o mestre decide. E os jogadores tendo que escolher aonde intervir. A questão tem várias opções nesse momento, e eu acho que o adequado seria porque se você tiver um grupo grande, você teria a oportunidade de fazer uma sessão separada e os grupos irem separadamente tentar impedir essas coisas acontecerem. Ou tentar, tipo, por exemplo, chega a informação de que estão tentando assassinar o nobre lá, eles chegam depois e tem que salvar o maluco já numa situação fodida. Eu acho isso interessante. E com o grupo dividido fica uma coisa meio tensa deles não saberem o que está acontecendo com o outro lado, se foram bem sucedidos ou não, esse tipo de coisa. E aí viria o contra-ataque do Baronato, que seria, tá, beleza, a gente precisa fazer alguma coisa, não ficar só na defensiva. Que levaria ao ataque principal das forças dos Hobgoblins, porque na realidade, com o poder do espelho, o general sabe que ele vai ser atacado. Então ele bota um decoyzinho, um farsante, um artista, para se fazer dele no acampamento, e ele dá a volta pelas montanhas para poder vir em direção à cidade. E aí, em qualquer uma das opções, a não ser a opção em que os jogadores ficam na cidade tentando preservar a vida do barão, ou com medo de fazer alguma coisa mais tensa, você teria os exércitos chegando. E no caso da proteção da mina, você teria os jogadores tentando salvar a galera na mina para poder voltar para a cidade e eles serem presos no cerco ou não, depende do que acontecer. O ponto é que esse é um ponto de divergência na aventura. A ideia aqui é que os jogadores tenham que voltar para a cidade e salvar o barão ou quem eles quiserem, tentando matar o general Hobgoblin e desorganizar o ataque. Porque o momento que eles chegam dentro na cidade, a cidade está tomada. O barão está preso, vai ter toda aquela brincadeira de assassinato público, porque os goblins têm uma coisa meio de patriotismo com a região por conta de um fervor religioso que os Hobgoblins têm em relação a essa região, que eu vou explicar mais pra frente. Que é uma das minhas ideias pro apego que eles têm no ambiente, pros prados. E aí, as coisas no início da aventura meio que se descampam, que é quantos goblins especiais dos Galoshas sobreviveram, se os jogadores fizeram algum contato político com eles, lembrando em relação a Prinsfeld e o ajudante dela não quererem que o Strug ganhe poder político, eles querem dominar os goblins da Galosha porque eles não gostam dele, tem medo da magia, esse negócio assim. E o ajudante do Strug também não ser muito leal a ele. Se ele se tiver colocado numa situação ruim, ele pode trairia o Strug se ele tivesse oportunidade. Então, se os jogadores fizeram uma aliança com a Prinsfeld mais cedo, ela usa o Dragão Verde para ajudar eles contra a invasão. Se eles antagonizaram demais ela, em vez de aguardar para poder matar os humanos depois do ataque, ela ajuda o general Hobgoblin para ela poder ganhar o pouco de poder político meio que minerar ali um pouco de poder político que ela perdeu quando o Strug leva para ele o poder do espelho. Então, basicamente, esse final de aventura, porque realmente essa seria o capítulo final da aventura, você teria os jogadores tentando escolher entre tentar matar o general, tentar pegar o espelho ou destruir ele, para poder fazer o esforço final ali. É mais ou menos essa estrutura. Então é uma troca de carícias violentas entre um grupo de goblins e os jogadores. Eu penso eventualmente fazer uma virada disso e fazer com que você pudesse jogar com os goblins, mas isso aí é uma coisa para o futuro, já dá muito trabalho escrever o que eu já quero escrever. E agora, entrando na mecânica das coisas. Eu estou preparando as fichas dos Cavaleiros de Lobo, que eu já falei que estão no D&D Beyond, eu estou inclusive tentando pegar aqui o link, porque eu não sei se eu publiquei mesmo já, mas eles estão bem desbalanceados. Eu acho que eles estão classificados mais fortes do que eles deveriam. Ahá, sim, já estão aprovados. Eu vou ver se eu consigo aqui. Eu vou botar na documentação para os padrinhos, porque todo mundo que é padrinho tem acesso a isso. Já vou liberar para vocês. Por enquanto, eu estou usando os nomes muito merda, porque eu não pensei em nome oficial, e tá até sem imagem ainda. Mas os nomes são Goblin Wolf Knight e Goblin Guard Wolf, porque eu não
não tava com atividade no dia, mas eu devo mudar os nomes, são meio rascunhos. A ideia é que sejam 2 grupos de elite. Goblins que montam lobos e atacam à distância e goblins que montam lobos e atacam de perto. E eu não sei como que eu vou colocar os links aqui, eu vou jogar no chat, depois vai estar na postagem. Que são esses 2 aqui. Aí? Tá, foi bonitinho. São esses 2. E eu não tenho fichas ainda para os goblins especiais. Mas essa é a estrutura base da aventura. Agora, tem uma coisa importante que eu acho aqui, que é o desenvolvimento da região. Que o próximo live vai ser basicamente sobre isso. O que eu estou fazendo hoje, por exemplo, é mais eu fazendo um brainstorm comigo mesmo para poder pensar mais ou menos no que eu vou desenvolver melhor para, por exemplo, feriados da região. Eu quero meio que fazer um suplementozinho pequeno, sabe? Que é uma ideia imbecil de gigante, mas eu preciso me entender com clima e bioma. Eu acho que os prados são um lugar frio, mas eu preciso me entender com, por exemplo, o fato de eles plantarem trigo. Então eu preciso ver qual é o clima ideal para trigo e meio que vai ter que ser esse clima, mas paciência. E também eu queria desenvolver mais as forças políticas em Bordo Rio, porque a segunda parte da aventura inteira meio que depende disso. Porque se os NPCs não forem... Uma coisa importante aqui sobre o desenvolvimento de NPCs, os jogadores envolvidos e se envolverem com eles, não tenta forçar os jogadores a se envolverem com NPCs que eles não querem. Você pode perfeitamente pegar o NPC que eles se envolveram, o minimamente importante, e passar coisas importantes para aquele NPC. Para ele, ainda que tenha um mínimo de coesão. Para você ter um pouco mais de liberdade, porque eles vão querer interagir com aquele cara. E aí você pode usar NPCs menos conhecidos para outras coisas, ou inverter essa brincadeira para bater com o que os jogadores estão meio que fazendo e seguindo. Em vez de você tentar forçar eles a seguirem um caminho, você simplesmente deixa eles marretarem um caminho para frente e você se adapta com o que eles estão fazendo. Em relação a isso, eu queria desenvolver melhor os NPCs que estão já disponíveis. Porque, por exemplo, os líderes são... Até agora tem Rola de Rô terceiro e eu escrevi na última parada sobre a esposa dele, que eu acho que é uma personagem importante, entendeu? Tá aqui em cima em algum lugar e eu preciso dar uma lida em toda a documentação de novo. Os heróis, eu suponho que teria o Roland de Rô II, que já foi morto, o anão que morreu no início da aventura, o Arik, e, especificamente, o Marcelo Catra, que é um aventureiro aposentado e mestre da moeda. Futuramente eu pretendo fazer as fichas deles. Eu não pensei em nenhuma guilda, nem nada de criminosos ainda, mas eu pretendo adicionar. E eu tenho uma ideia geral sobre a guilda de ferreiros, a guilda dos mercadores e a guilda dos mineiros. Entretanto, eu tenho uma ideia de ter de nobres que foi recentemente morto pelos goblins. E que um grupo de fazendeiros tomou a mansão deles dentro da cidade e agora está fazendo vinho. Para você ter uma quebra de estrutura e ter um bom motivo pro Roland estar tão nervoso em relação ao poder político dele. Mas eu vou pensar mais sobre isso. Eu estou até atrasado já 6 minutos para fechar a live. E por enquanto, por hoje é isso, galera. Foi mais um brainstorm meu e na próxima live a gente deve ter mais coisa sobre o desenvolvimento de fato, tipo, eu pensando em NPCs e desenvolvendo eles. Se vocês tiverem alguma ideia de NPC, eu tô aceitando. Talvez eu adapte ele um pouco, talvez eu não aceite e não adicione, mas é sempre bom. E eu espero que vocês tenham gostado, porque isso aqui é extremamente... Eu tô fazendo essa live mais pra eu me forçar a escrever as coisas e documentar o que eu quero pra poder andar com essa aventura, porque eu tô tentando terminar essa aventura há uns 2 anos já, e o mundo fica me dizendo não. No caso, o mundo sou eu que fico com preguiça porque eu tô fazendo várias coisas. E é meio que isso. Se vocês gostarem, mandem e-mails, mandem pras pessoas. Isso também vai sair no podcast. Nessa loucura mesmo, sem um super monólogo gigante, que é foda de manter. Não sei se eu tô sendo um bom entretenimento, mas eu espero que sim. E na próxima live vai ter mais sobre os NPCs que eu tô pensando e mais sobre a estrutura política de fato da região. Então, por hoje é só. Fala galera, aqui é o Mestre Migo. E se você tá gostando das aventuras, não fica só de voyeur e vem jogar com a gente no grupo dos Padrinhos do Caneco Furado. E pra você entrar, só precisa fazer uma contribuição mensal de 5 ou 10 reais. A gente não tem planos maiores ainda, até porque a gente precisa muito ajudar os DX a pagar a pensão alimentícia. Afinal de contas é a única coisa que dá cadeia no Brasil. E aí, nós precisamos de você.
Venha jogar RPG comigo, com a Laura e com o Dudu. O Caneco Furado adverte: as piadas e alegações contidas nessa propaganda não são necessariamente baseadas na realidade. Qualquer semelhança é mera coincidência.